Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, saudadistas, muito bem-vindos a mais uma TV Saudade Entrevista. Hoje estou muito feliz, recebo uma grande atriz brasileira, uma amiga minha que eu gosto muito. A gente vai falar com ela sobre dramaturgia. Arlete Montenegro, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, viu? Eu é que agradeço a honra de participar desse programa. É porque a gente gosta de aparecer, né? A gente é aparecida, né? Obrigada. E a ideia, né, é a gente falar de dramaturgia, da tua carreira. E eu gosto de Legal. começar sempre pelo princípio. E o princípio é, perguntando para você quando foi que você tomou contato com a arte pela primeira vez, tomou contato. Em que momento você decidiu que seria teu caminho e como é que foi essa trajetória? Você estudou? Foi hora de voo? Me conta um pouco sobre isso. Aí é muito engraçado. É a primeira vez que eu fui ao Circo Teatro. Eu devia ter uns 8, 9 anos. Foi quando eu já me apaixonei pelo teatro. Que eu não sei se você sabe, não é da sua época, mas antigamente todos os circos, eles tinham o teatro. Antes dos números variados, ou depois, não lembro a ordem, tinha sempre uma peçazinha de teatro, que o elenco do circo, uma hora o palhaço era o galã, depois... Eu achava aquilo fascinante. Eu fazia a minha tia me levar quando o circo parava na Casa Verde para assistir, porque eu me apaixonei por isso. E depois cinema, né? Que ela me levava todo domingo para assistir aqueles filmes, desenho, seriado. A gente ficava o dia inteiro domingo no cinema. Eu sempre achei, eu sabia que eu era atriz. Sabe quando É, você sente? Então eu andava pela rua fazendo caras e bocas, achando que eu ia ser descoberta por algum diretor, porque eu tinha lido que alguém tinha acontecido isso com alguém lá na Itália, com aquela que fez, eu não lembro agora o nome, e que é essa menina que eu quero para esse papel. Domani é troppo tardi, era o filme. ah, E aí eu falei, eu vou ser descoberta assim também. Eu tinha, assim, 10, 11 anos e andava pela rua fazendo caras e bocas. Tropeçava na própria perna para ser você falou em descoberta. circo e cinema. Mas era uma época Exatamente. em que o rádio era muito forte também. Você também ouvia rádio? Minha mãe ouvia o dia inteiro novela de rádio. Ah, Era a época das novelas de rádio. E foi por onde eu comecei. Não sei se você sabe. Foi não, por você onde eu tem- comecei. Porque aí, um dia eu cheguei em casa, eu já trabalhava, estava com 13 anos, e eu vi aquilo assim: você quer ser a minha estrela? Eu falei, é, mãe, o que é isso? Ela falou, é um concurso que tem na Rádio São Paulo, que estão procurando uma voz, uma estrela nova, porque é uma bobagem que está lá.
Falei, ah, é? E onde é a Rádio São Paulo? Ela falou, não sei. Eu trabalhava numa ótica na rua São Caetano. Eu não fui Você é, descobrir. é carioca, mas vive em São Paulo, é Não, eu sou isso? paulista. Nasci em Eu São nasci no Paulo. Hospital São Paulo, até. Tá, São Sou Paulo. paulistana. Eu estava na rua São Caetano trabalhando numa ótica, e na hora do almoço eu sempre saía e fui procurar onde era a Rádio São Paulo. É. Descobri que era na Avenida Angélica. Não sabia onde era a Avenida Angélica. Mas ao longo dos dias eu fui descobrindo, até que eu cheguei lá. E, escondida, me inscrevi no concurso. Porque há alguns meses atrás, em maio, isso foi em 54, eu e os meus primos fomos à cidade assistir a parada cívica do 7 de setembro. E caiu uma chuva, e nós tivemos que nos abrigar ali na Avenida São João. Entramos num prédio que era a Rádio Cultura. E lá dentro estava tendo um programa de calouros. E nós Tá. ficamos na plateia assistindo aquilo. Na época tinha programa, era Peneira Rodini, uma coisa assim. É. De repente, o apresentador falou: eu precisava de duas pessoas na plateia para dar uma máquina do Foto Léo. Se alguém vier aqui no palco fazer uma locução para mim e ganhar, o meu primo levantou o meu braço, o bandido querendo brincar. O homem achou aquilo engraçado e me chamou. Lá fui eu para o palco, para o microfone, eu e um bando de gente, para ler uma faixa comercial, um texto comercial. Aí nós todos lemos, adivinha quem ganhou? Arlete Eu, Montenegro. Arlete Apolinário. Já era Não, casada? Arlete Arlete Branco. Branco. Arlete Branco. Aí eu Tá. ganhei a máquina e todo mundo morreu de rir. E o pessoal da rádio falou: você tem uma voz ótima para a rádio. Se nós precisássemos de locutora, você já seria contratada na hora. É que aqui só tem locutores na Rádio Cultura. Mas procura se informar. Eu procurei, mas não achei nada, nem procurei muito. Foi nesse concurso que eu fui lá na Rádio São Paulo. Mas era para ser atriz, não era locução. Tá. Bom, aí eu fiz os testes, fomos fazendo, isso foi em, você vê, na parada, né, de 1º de maio, isso foi em setembro. Aí comecei a fazer os testes, fui ficando para a finalíssima e ganhei Como atriz, já como como atriz. atriz. É uma coisa Agora, impressionante, me né? diz uma coisa, você falou aí que foi mais ou menos 1954. Não, foi em 54, não foi Sim, mais ou menos. foi 54. Tanto que Tá. eles me puseram o slogan de heroína do quarto centenário. Ah, é verdade, eu vi aqui. Heroína do quarto. Só que eu queria saber o seguinte: nessa época a televisão já tinha chegado. Já tinha chegado. Estava no comecinho, né? É. E Começou em você, 50, eu acho. 50. Você via televisão também nessa época? Não, não, ninguém tinha televisão, só tinha uma na minha rua. É, Imagina se alguém ia ter televisão. tá E bom. tinha a TV do vizinho, que a gente via, cheia de vestinho, né? Mas Não, o a gente rádio, era rádio. mas era o rádio, Rádio o grande meio de comunicação era o rádio. era o rádio, Os grandes artistas eram artistas de rádio. que Arlete, vieram do circo, sabia disso? circo, rádio. Então, aí, Arlete Branco tinha algum ídolo? Tinha alguma no rádio, assim, ou no circo, algum Não, ator, não, não alguma, tinha. alguma atriz que se inspirava, que Tinha você gostava? várias, porque tinham várias atrizes, tinham vozes lindas, né? Lenita Helena, Sônia Maria, tinham vozes maravilhosas. E eu gostava demais de ouvir as novelas com a minha mãe. Aí eu comecei a fazer novela, primeiro estrelando essa que eu ganhei, que se chamava Silêncio. Eles Ah, importaram um galã do Rio Grande do Sul, chamado Avalone Filho, por isso que eles sim. queriam uma heroína de uma voz nova. Aí fiquei fazendo novela, acho que eu fiz uns 2, 3 anos novelas. Eu fiz uma, fazia essa que era minha, depois comecei a substituir as atrizes quando entravam de férias. De repente eu estava fazendo 6 novelas por dia. E você, nessa época, já tinha consciência
do poder da tua voz, da tua Não, dicção? claro que não. É claro que não, Nunca né? ninguém fora da área tipo, tinha comentado com você da tua voz? Porque a Não, tua voz é, sempre é um a grande rádio. instrumento, é uma grande ferramenta no teu trabalho, né? Agora é o que me sustenta, né? Sempre, né? Foi o que me Hum, sustentou. É que depois de uns 2, 3 anos, a Rádio São Paulo pertencia à TV Record. Não tá, sei se você sabe. Era a Rádio São Paulo, TV Record, Rádio Pan-Americana e Rádio Record. E tá. TV Record. E a TV teve um teleteatro. Querendo imitar a Tupi, ela inventou de ter um teleteatro também. E foram buscar o quê? O pessoal da rádio para fazer. E levava, e o teleteatro levava peças de teatro, né? Eram peças de teatro, filmes adaptados, levava tudo, né? Você, Eu estreiei fazendo o Corcunda de Notre Dame, fazendo a nossa, Esmeralda, Esmeralda, 1956, isso. 57 por aí. Eu era bem Depois, jovem. depois vieram outros tantos. Alguém fechou os olhos de Lucy. Aí foi novela, isso era novela. Só que era tudo ao vivo, sabe, Américo? Ah, sim. Nada Teleteatro era tem. gravado. Teleteatro, em cada coração um pecado, à noite tudo. Claro, não. À noite tudo encobre. O videotape chegou anos depois, né? Chegou anos depois. Chegou quase nos anos 60, né? 59, É 60, por por aí, aí. por aí. Agora, eu te perguntei se você tinha ídolos, porque, assim, você de repente virou uma Montenegro. profissional. Não, Não, e quando eu entrei na rádio, já no dia do concurso, eles quiseram mudar o meu nome, que era muito ruim. Segundo eles, Arlete Branco era um nome apagado, sem que eles queriam uma coisa mais forte. E me deram uma lista de nomes para escolher. é, Queriam trocar, inclusive, o Arlete, que não era comum. Eu falei, tá. Arlete eu não troco, de jeito nenhum, porque imagina, É, o sobrenome, tudo bem. Aí eles me deram uma lista e eu escolhi Montenegro. tá. Naturalmente, eu não tinha a menor ideia da Fernanda Montenegro. Eu nem Sim. sabia que ela existia. E qual é o Ela nome no Rio, dela? a vida dela era no Rio. E qual é o nome dela? Arlete. Olha que interessante. Mas eu só descobri isso anos depois. Hum, Mesmo quando eu escolhi a lista, depois caiu a ficha, que a lista que eles me deram era hum. Ferreira, Moraes, Montenegro. Eram nomes de teatro. Já Ah, reparou? De atores sim, de teatro. Eu sim, escolhi o sim. Montenegro porque eu não sabia nada disso. Ela ficava no Rio, o Rio não tinha nenhuma. A gente não sabia o que acontecia no Rio naquela época. Ferreira por causa da Bibi, é isso? Bibi Montenegro por causa da Procópio, Fernanda. Moraes, por causa dos Moraes, do teatro, Ah, Dulcina de Moraes. Lucina. Entendeu? Entendi. Então, mas aí a minha curiosidade é a seguinte: de repente, é, é, do nada você estava trabalhando com essas pessoas que você ouvia. Foi uma emoção diferente? Ou Nossa, para você fiquei um foi, mês sem dormir. como é que é? Fiquei um mês sem dormir. Porque a Jura? aparência deles não tinha nada a ver com a voz. Ah, Eles eram, eu não vou dizer para você, feios. Eles não eram pessoas que a gente ouvia e achava que eram. Sabe aquelas capas de grande hotel de antigamente? A sei. gente achava que eles eram como aquelas capas. E eles não Ah. eram pessoas comuns, baixinho, torto, Agora, aquelas vozes lindas. Tanto que eles nem, raros foram aproveitados para a televisão, porque é, precisava da imagem, da né? imagem, da imagem. Eu, mas eram pessoas maravilhosas e talentosíssimas. Agora diz uma coisa. É, você viveu, hoje são 60 e poucos anos de carreira. Desde 54. 54, são, Faz as são, contas. 60 são e lá vai pedrada. 69 anos de carreira faz esse ano. Exatamente. E fiquei fazendo televisão um tempão, ao vivo. Aí chegou o videotape, a gente começou a gravar, o que foi terrível, porque aí a gente se viu. Quando a gente É, se viu, a gente levou um susto, que a gente não mas, era nada do que a gente pensava. mas o que eu queria te perguntar é o seguinte:
Você falou que você ficou uma semana sem dormir quando foi Um mês. um mês sem dormir quando contracenou com essas pessoas. E 69 anos de carreira depois, você já formou muitas gerações que vieram depois. E eu vejo Muitas. nos eventos, por exemplo, como você é respeitada, como você é É querida. verdade. Eu quero saber o seguinte: em que momento você percebeu assim? Eu estou do lado contrário agora. As pessoas estão sem dormir porque estão contracenando comigo. Você já ouviu isso algumas vezes? Não, mas isso eu já estava na Excelsior, já tinha saído da Record, já estava Hum, fazendo aquelas novelas fantásticas gravadas, como A Muralha, por exemplo, que foi um... hum. Você sabe que eu fui a primeira vilã, né, de todas as novelas. Sim, você deu um depoimento para mim, lembra? Falando da Belinha, do Ambição, é isso? Foi a terceira novela diária que existiu e foi na Excelsior. Ela se chamava Ambição. Ambição. Foi a primeira 1900. grande má, 64. Você contou até uma história que na igreja Quebraram da a igreja para me bater. Vieram é, piquetes de São Paulo inteiro para me bater no último capítulo. e o Porque Vinícius diretor de Azevedo cometeu a loucura de convidar o público para assistir a gravação do último capítulo. era E Tarcísio, era era Tarcísio de Meira? Tarcísio Meira, Lolita Rodrigues e eu. Olha que delícia, que A delícia. mocinha era a Lolita, Cadê a tua irmã? porque é minha irmã na novela, porque a Glória não pôde fazer a novela, porque ela estava tendo o Tarcisinho. Ah, e aí a Lolita fez. E aí a Lolita que entrou para fazer a mocinha. E eu fazia maldades com ela, queimava o vestido dela, roubava o namorado, fazia o meu pai perder emprego. Mas era uma máquina, não era, ela não mandava matar ninguém como tem hoje. É uma vilã, mas foi a primeira vilã da telenovela. Agora eu vi aqui também que você foi, provavelmente, a primeira Isabel de Éramos Seis. Exatamente. Foi uma Foi novela ao de vivo 1950, na Record. na TV Record em 1957. Foi a primeira Ao versão. vivo. Foi a primeira versão, e inclusive tem uma curiosidade muito grande, porque eu fui a primeira Belinha, a filha mais nova, era adolescente na época, né? E tinha o meu irmão, era Pedro, era o Luiz, aquele que trabalha no esporte, como chama? Famoso no esporte, só Até faz hoje? esporte, até hoje. Mas foi a única novela que ele fez. Foi Luiz, como é? É famoso, ele até me mandou um recado quando eu fiz Persona. Luiz, no esporte. No esporte, ele era locutor esportivo. Luiz Alfredo, não. Não, não. Luiz Alfredo é O mais novo. famosíssimo, Silvio filho da Luiz. Silvio Luiz. Silvio Ele, Luiz. ele trabalhou na novela. Ele fez um É, dos irmãos. Foi a ah, única vez que ele trabalhou como ator e também nunca mais trabalhou. Silvio Luiz, Silvio Foi. Luiz. Sim. Então, agora, quando A você. Dona Lola foi a Gessi Fonseca, maravilhosa. Nossa, e o Não, Júlio foi Pai? maravilhoso. O pai foi o Chagas. Nossa, uma gente maravilhosa. O Chagas já foi, a Gessi já foi também. Valmor Eles Chagas? eram Não, não foi Valmor Chagas. Era um outro Chagas que fazia Valmor Chagas televisão. é contemporâneo, né? Valmor Chagas é mais de teatro. É. Era um que Bom, ele só fazia televisão. Gilberto Chagas. Gilberto Chagas, tá. Eu fiz E diz muita uma coisa coisa, com ele. começou no rádio, aí foi para televisão antes de teatro. Tudo antes de teatro. O teatro já foi velha para o teatro. Ele E as estava línguas. fazendo televisão há 20 e pouco. Foi quando a Excelsior faliu. Eu fui convidada para fazer uma peça de teatro, que foi quem me ajudou, foi a Rutinéia de Moraes que me indicou para fazer uma peça no Teatro do SESI. O Tá. diretor do SESI estava procurando alguém para substituir a Berta Zemmel. Aí Grande ela Berta me Zema. indicou, grande Berta Zemmel, era Noites Brancas, de Dostoiévski. Tá. Aí ela me indicou, e o Osmar disse, não, essa mulher é muito velha. Ela falou, velha como? Ela é mais nova que a Berta. Eu disse, não, imagina, eu ouço esse nome rolando há muito tempo. Ela É, começou jovem na rádio.
Você conhece? Não, eu não vejo televisão, odeio televisão, ele falou. Hum. Quem Aí, era? então, Quem- era o diretor do SESI, o Osmar Rodrigues Cruz. Ah, tá. Mas aí ele marcou um encontro comigo, porque ela insistiu, e quando ele me viu, ele me contratou na hora. Eu era mais nova que ela, né? Era para fazer uma jovenzinha de 17 anos, era para fazer a Nástenka de Noites Brancas. E Hum. aí eu fui fazer teatro pela primeira vez na minha vida. Quase morri de nervoso. Eu não E a entendi. linguagem? Estranhou a linguagem? Por exemplo, quando migra do rádio para a TV. Completamente, porque a televisão você trabalha mais em close, mais em meio corpo, faz menos gestos para não estragar a imagem do outro e tal. E no palco, você tem que usar o corpo inteiro, o espaço inteiro. Então, E a... você olha e não sabe o que fazer com as mãos. Eu fiquei tão nervosa, eu pensei que eu ia morrer na Mas estreia, sabia? mas gostou da linguagem? Adorei, né? Me apaixonei na hora. Meu marido, eu era casada já na época, Já ele era falou, eu não vou. Apolinário? É o Fábio, o Duílio Apolinário. Ele falou, eu não vou ver porque eu já sei que você vai cair, a peruca vai cair, eu não quero ver. Ficou no carro, ele não foi assistir. Essa força que ele me deu. Quando eu estava para entrar em cena, que começava comigo o espetáculo, me deu uma tremedeira. Sabe uma tremedeira que você não controla a perna? Sei. E o coração saindo pela boca, A boca seca. a boca seca, o coração seca. Mas aí eu entrei, né? E saiu uma voz de mim que eu nunca tinha ouvido, uma voz horrorosa. Mas 5 minutos depois, a perna parou de tremer, a voz voltou ao normal e eu estava no meu lugar. Você Teatro. acredita nisso? Acredito, acredito que para quem. Aquele lugar é mágico. Ali era o meu lugar. Aliás, é incrível isso, porque é uma coisa. Você não sente mais dor se você tiver com dor. E foi assim. Nossa, eu me apaixonei, fiz a peça durante um ano, viajando. Aí ele montou Senhora em São Paulo, eu vim fazer em São Paulo e nunca mais larguei do teatro, que eu amo. E o público, grande ou pequeno, o público é sempre generoso, né? Talvez essa seja uma das magias, né? Não, e eu me apaixonei. Você se apaixona pelos aplausos, porque o aplauso é uma energia de amor que vem para você. Sabe, é uma coisa tão bonita, é muito bom. É um Agora você privilégio falou. ser ator, sabia? Oi? É um privilégio ser ator, Sim, imagino, eu imagino. porque É. você, além de você viver várias vidas, várias, você tem tantas experiências de comportamento humano, você ainda recebe um carinho puro da plateia. É muito bom. Sim. Você falou aí que nunca mais parou. Nunca mais. Mas a Só quando profissão. param com a gente. Sim, né? Mas a profissão sempre foi muito instável. Muito, muito, muito. Em algum momento você pensou em desistir ou fazer paralelamente alguma coisa, ou fez alguma coisa? Não, nunca. Nunca, Nunca. nada mais. Nos anos 50, a gente já começou a dublar Américo. No Sim. fim dos anos 50, a gente fez tudo junto, misturado, porque começou a vir a dublagem para o Brasil e eles, a princípio, foram no teatro buscar atores e, e não deu certo, porque o ator daquela época falava com uma voz impostada para a última fila, para É. alcançar. E isso na dublagem ficava péssimo. E aí É. eles foram para a rádio. Aí eles foram Ah, atrás dos atores de rádio. E a gente começou a dublar. A gente dublava de é. noite, porque era tudo ao vivo, né, durante o dia. Era pouca coisa que se dublava na época, né? Eram alguns seriados, filmes nacionais. Mas a gente começou já no final dos anos 50. E é De engraçado vez em quando porque eu parava de dublar, quando eu estava fazendo alguma novela muito complicada, ou teatro, a gente fazia teatro, novela, tudo junto, e aí não dava para dublar. Eu ficava anos sem dublar, aí voltava para dublar, entendeu?
Então, agora uma coisa que eu quero saber, Alex, por exemplo, você são 69 anos, como a gente fez a conta rapidinho aqui, Aham, você pegou diversas gerações de atores que sucederam você. muita. Antes e depois, né? Antes, né? Pegou outra geração antes. O que eu quero saber é o seguinte: você vê diferença na relação dos jovens atores com a profissão em relação às gerações anteriores? Vocês Ah, chegavam com outra a relação com a profissão era diferente do que é era hoje? diferente, era diferente. Eu acho que era diferente. Me fala um pouco Porque, disso. primeiro, que a gente praticamente fez as coisas, a gente não conhecia. Eu não tenho escola nenhuma. Eu sou uma atriz intuitiva, né? Eu nunca Ah, fiz escola, até pode fazer falta algumas vezes. E esse pessoal não tem a disciplina que nós tínhamos. Nós éramos ah, obrigados a ter uma disciplina, um sacerdócio praticamente, né? Para você poder trabalhar, para você conseguir levantar um personagem. E agora eles têm outros métodos, é muito diferente. é, Ninguém, e mas a relação. aparecem talentos, né, no meio deles, ou não, né? Eu várias vezes fiz banca para nossa para o nosso sindicato, para a escola de teatro, eu fiz júri para o meu pessoal que estava saindo da escola. E eu nunca tirei ninguém do trabalho, porque o próprio trabalho é que faz a seleção, Sim, a não é? seleção natural, né? É uma seleção natural. E quem tem talento fica. Quem não tem, não fica. Eu tenho a impressão, e aqui sem fazer juízo de valor, é que hoje a preocupação é fazer sucesso. E vocês Agora você quer queriam, ser celebridade. E e não nós era não, como nós vocês queríamos. encaravam, Não, né? não. A gente encarava como criar um personagem, saber, sabe, como que. Agora é mais para sucesso mesmo. E agora Agora, tem que ser bonito, peitudo, bundudo e ter seguidor. e ter seguidor. É É. totalmente diferente. Mas É, tudo bem, né? É a época. e você tem boa memória em relação às personagens que você fez? Claro, Você nossa, lembra disso? Você lembra, nossa, são sei lá quantos, 200, 300, com mais de 200 papéis, você lembra Américo, de todos? lembro. Porque tem inclusive o meu livro da minha biografia, está tudo É. lá. O livro chama Sonho, Emoção. É. Foi feita quando eu fiz 70 anos. Você conhece a coleção Aplauso? Conheço, já li alguns, eu não li o teu ainda. Então, tem o meu lá. Quem é que Ele escreveu? tá, foi o Alfredinho Stanheiger, um amigo Ah, meu, muito amigo jornalista maravilhoso, que era eu, muito meu que, amigo. eu quero ler. E, por exemplo, se eu fizer uma brincadeira rápida com você, eu digo o trabalho e você diz o personagem. Dois ou três, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para trás, eu quero ir lá para trás. Desafio, hein? Meu rico português. Eu não lembro o nome, eu era manca, eu era uma viciada, era viciada em álcool, era ex-alcoólatra. Era Dora. maravilhosa essa Dora, isso mesmo. Dora. Maravilhosa. Tinha uma perna mais curta que a outra, sabia? Não, não, Por isso eu que ela não. bebia, que ela ia nos bailes, ninguém tirava ela para dançar, ela ficava bebendo. Caraca. A Aí novela vocês. maravilhosa do Vietre. Que era excelente, né, o Fietri? Nossa, maravilhoso. Aí. Por causa desse personagem e dessa novela, foram abertos vários ha-ha-has por todo o Brasil, sabia? Então eu escolhi bem, né, na hora que A foi. dedo. Por exemplo, onde você foi? Arlete. Arlete é muito difícil, né? Que até estranhei muito esse, não lembro, não. Partidas Dobradas, TV Cultura. Ah, TV Cultura, que é um romance É muito bom isso aí também. Foi na TV Cultura, isso mesmo. Como é que Ah, é, por exemplo, no caso de Arlete, em pelo próprio cena, nome, ser chamada em cena e fora de cena pelo próprio nome? é muito ruim. Porque É fica uma ruim? confusão na cabeça da gente. Foi a única vez que você Sensação. fez Arlete? Foi a única vez. Foi a única vez. O Ah, Elson Capri era meu irmão,
Eu outro dia encontrei com ele, até a gente lembrou disso. Ele estava fazendo uma peça maravilhosa chamada A Vela, não sei se você viu, Não. e que eles vão voltar o mês que vem. A vela? Maravilhosa, é A Vela. Ah, eu quero ver, eu quero ver. Não perca quando estiver passando. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A tua geração, gerações antes de você e algumas gerações depois, enfrentavam muito preconceito porque a profissão era uma profissão mal Mal vista. vista. Mal vista, Era muito. vagabundo, era prostituta, era E maconheiro, era a gay. nossa carteirinha era a mesma das prostitutas, era de diversões públicas. A A- gente era registrada como diversões públicas. Então, a tua mãe, que foi quem te criou, né? A tua mãe e Aham, uma avó, né? isso. Te apoiaram ou resistiram ao fato de você se tornar uma artista? A minha mãe, tadinha, ela não estava muito aí, porque a mamãe era cega, não sei se você sabe. Não, não sei. Por isso que ela ouvia rádio, ela gostava das vozes. E essa minha tia que me levava nos lugares, em todo lugar, me apoiaram muito. Agora, os parentes mesmo, assim, as tias, nossa, fizeram até reunião de família para me tirar de lá porque eu ia ser puta. Então, e a preocupação nunca foi com a instabilidade, mas foi A com a moral, fama, com a moral, a né? má fama. Era puta ou Porque viado quem trabalhava em o rádio e maconheiro. televisão. É. E aí tiveram reuniões, mas sabe por que que ninguém pôde mexer comigo? Porque eu que levava o dinheiro para casa. Você é de A origem libertação pobre, né? financeira é muito pobre. A libertação financeira é tudo na vida de uma pessoa. Sim, sim. Tentaram me bloquear, mas não conseguiram. Eu falei, Parentes? parentes, as tias, as irmãs da minha mãe, eles achavam um absurdo eu trabalhar nesses locais de perversão. Eu já, Mas nesse trabalho que eu faço, eu já ouvi relatos de alguns atores que às vezes a própria classe tem algum preconceito. é Você, verdade, você também verdade. sofreu isso? Na classe, não. É. Eu fui muito bem acolhida sempre. Eu tenho alguns prêmios, inclusive, muito bons, Roquetes, a Petesp, melhor atriz. Roquete, eu tenho dois Roquetes. E Eu o tenho Tupiniquim. Lembra do Tupiniquim? De nome, o Roquete Pinto eu lembro bem, que era um prêmio cobiçadíssimo, né? Ganhar o Roquete Pinto. Nossa, eu tenho dois. Eu tenho um Tupiniquim, embora fosse da Record. É. Agora, esse ser bem acolhida deve ter te ensinado a acolher bem também, né? Claro. Você acolhe bem os Porque não é o que eu jovens. falo, lógico, porque é o que eu digo. Se ele tiver que ser, ele vai ser. Ele vai conseguir, ele vai se aplicar e vai ser. Se não tiver que ser, não vai. Não é Agora, verdade? sim, agora, o que determina isso, É Arlete, o na sua talento opinião? mesmo, É talento ou é vocação? vocação, eu acho que Porque às vezes a sim. pessoa tem Bom, eu sou talento e não tem espiritualista, vocação. né? Eu sou espiritualista, eu sou espírita e a gente sabe que teve várias vidas de atriz, de Que voltaram atriz, né? voltar atriz. É por isso que eu já sabia quando eu era pequena que eu era atriz. Tá, tá. E eles também. Uns também vêm, todos têm 1000 vidas que tiveram. Então, e a carreira da atriz é maravilhosa, do ator, porque ele vive 1000 vidas nessa vida só, fazendo Numa esses vida só. personagens. Ele pode ser tudo, né? Tudo, ele pode ser tudo. E outra coisa que eu digo sempre, que é muito mais fácil fazer um personagem vilão do que um bonzinho. Porque tem traços mais marcantes, né? Não, a fala já é forte do vilão. Não precisa nem fazer cara. Hum. E o mocinho geralmente tem que dizer coisas com verdade que ele não sente. Olhar nos olhos de quem você pouco conhece e falar, meu amor, você sabe como é que é? E aquele personagem que está no meio, que é o coadjuvante, que não é nem a mocinha, nem o vilão. Ele é difícil e é importante? Claro que é importante. Nossa, isso é importante. É a escada, né? Hum. Para o galã e para a mocinha e para o vilão. Agora você É, fez mais mocinhas, né? eu fiz mais mocinha. Só fiz aquela vez a vilã.
E sente falta de uma galeria maior de vilãs? Não, é bom, né? Porque o vilão dá uma força, né, para o ator. Já O- reparou? Dá o quê? Uma força. Dá A uma. pessoa O vilão é dá, sedutor, né? O vilão é é sempre muito sedutor. sedutor, muito sedutor. E até Mas porque é o vilão que dá a ação para a história, né? não, se não tiver vilão, não tem história, porque é ele que É, movimenta, que dá o conflito. exatamente, exatamente. Como é que você. Que linha você segue, Arlete? Você fala o personagem ou a personagem? Tanto faz. É? Imagina, ou a. Quero falar um pouco de composição com você, mas antes deixa eu te perguntar uma coisa. Você é uma atriz que tem pudor em pedir papel? Em Tenho, pedir nunca fiz isso. trabalho? Hã? Nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Mas Eu teria tenho pudor? pudor. Eu Tem? tenho pudor. Tenho. Eu acho Mas você que. não acha errado quem faz? Eu não acho errado, mas eu nunca fui carreirista, não. Eu Ah, tenho vergonha. Eu sou muito ah. tímida. Sério? É, eu tenho vergonha. Vamos falar do processo de construção? Vamos. Você compõe de dentro para fora, a partir do emocional, conhece, claro que a base de tudo é o texto. A partir do texto, a tua construção, até onde você tem liberdade, né? Porque tem direção, tem É, rubrica, mas tem para você entender o personagem, você precisa entender ele emocionalmente ou você de fora para dentro? A fundamental é a compreensão do texto. Tem Ah, gente que lê um texto e não compreende o texto. Se você tiver compreensão do texto, é meio caminho andado. E aí você é de fora para dentro. É de dentro para fora. dentro para Fora fora. é importante também, mas vem depois, ela vai vindo. Mas é Ah, de dentro para fora, claro, é emocional, o histórico daquela personagem, como é que ele veio, como é que ele nasceu, como é que foi a vida dele antes de aparecer como aquela pessoa, não é? É E, assim. e como você A definiria, compreensão do texto é fundamental, a partir da porque às vezes compreensão, é, é, tem que é haver uma como dublagem. imersão, Na você tem dublagem, que. às vezes, a gente fala assim, tem gente que vem dublar e não compreende o que está lendo, não compreende, então não pode dar a inflexão certa, Ah. E entendeu? aí, Alete, você é uma atriz de imersão, você vai fundo Vou. na. E aí, como é que funciona? Você Mas não diria. fico louca, não, não fico encucada, não, viu? Exatamente isso que eu quero saber. Você diria para mim, você habita o personagem ou o personagem habita na Arlete? Como é que é Eu feita acho, essa. eu acho que é uma simbiose dos dois, porque eu não É, fico assim, cheia de inculcação. Aí isso atrapalha, sabia? Na minha é. opinião, atrapalha muito. Eu me entrego, vamos dizer assim. Eu Sim. praticamente me entrego a ele. E aí ele sai. Ou Agora, não, por né? exemplo, durante um trabalho, mas fora de cena, por exemplo, você está com uma peça de teatro, você está fazendo um filme, você está fazendo uma novela, está fazendo uma Aí dublagem, eu não fico com ele, não. não, Não, mas, não. mas não pensa neles. Mas raramente. Eles não te dão toque. Você vê alguma coisa, pô, posso acrescentar Ah, isso, sim, isso sim. isso sim. Claro, que a gente vive de observação. Tá. O Mesmo, ator vive de observação. mesmo quando o personagem já está construído, ele sempre pode ser. Pode ser enriquecido com alguma coisa. Pode Ah, ser. que legal. Agora, para entrar em cena, tanto no teatro quanto na novela, mesmo no cinema, você precisa chegar mais cedo no teatro, mais cedo no set, mais cedo no estúdio, você precisa de Não, concentração, ou não, basta preciso vestir de o uma. figurino? Não, é uma concentração rápida que eu faço. Ah, Bem rápida. Eu não preciso ficar, olha, Zé, me elucubrando. Porque se eu fizer isso, não ah, dá certo. Já fiz. Sabia ah, que não dá certo para mim? Fica sem espontaneidade o personagem. Eu perco ele se eu fizer isso. que Então engraçado. eu tenho que ter uma concentração rápida e pronto. E imagino que para sair de cena também, né? Acabou o trabalho, vai para casa, não Acabou. precisa.
Não precisa de Não, desconcentração. não, 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 não. Ai, que barato, que É barato. coisa de gente encucada, viu? Agora, não precisa me citar quais os casos, mas já houve caso em você se arrepender por ter aceito um papel, fez e se arrependeu de ter feito? E já Já, houve caso de você se arrepender por não ter aceito? 1000 vezes. Os dois casos, Não, 1000 vezes mais de não ter aceito, mas por porque ter aceito. é por não ter aceito. Por não ter... E às vezes são vários os motivos de não aceitar, né? É claro. É porque sempre é um risco, né? Você nunca sabe quando vai dar certo e quando não vai. E já aconteceu mais de uma vez, então, Já. aí E às é vezes você está precisando de trabalho, você aceita, né? Está precisando ganhar dinheiro. A nossa profissão é muito instável, muito estranho, muito estranho. muito Um mesmo. dia você ganha muito Graças dinheiro, a aí você fica muitos Deus. dias. Dublagem também é assim, sabia? Mês passado, por exemplo, foi péssimo. Janeiro foi. Ó, esse mês eu estou trabalhando feito louca. Graças a Deus. Graças a Deus, porque as contas estão aí. Então, eu estou Agora, fazendo um seriado francês, um seriado alemão. ai, que bom. Agora diz uma Fazendo, coisa, não, dublando, né? dublando, tá fazendo, né? E agora parece que é lei acreditar os dubladores, né? Porque antigamente não era, né? O quê? Botar os dubladores no crédito. Ah, mas sempre foi lei, mas ninguém cumpre. Só quem cumpria era a TV Cultura. E hoje, nem hoje cumpre ainda. Eu não cumprem, não, imagina. É porque, No porque, é uma, cinema, de vez em quando, cumprem. porque é uma coisa No importante, né? cinema. Mas no na televisão, imagina, passa direto. Eles acham que vão perder muito tempo nos créditos finais. É engraçado, mas deveria ser mais, deveria Não, ser mas é mais. lei. É Ah, lei. não, deveria ser Aquelas mais leis que não são fiscalizada. cumpridas, né? Aquelas leis que não pegam no Brasil, né? Não pegam no Brasil. Tem lei que não pega. Bom, a gente falou em 69 anos de carreira, e claro que em 69 anos de carreira o público vai se renovando. Mas todo Vai, ator sempre tem dois ou três personagens que conhecidos pelo grande público, né? verdade. E eu digo dois, três justamente por causa dessa renovação do público. Quais você diria que é aquele personagem que todo mundo fala? Esse foi a Arlete Montenegro que fez. Eu acho que é a muralha, né? A Muralha. A Vai muralha me- é deixa eu ver aqui. O Cristina de Godoy. Cristina de Godoy, que veio da corte para casar com Bandeirantes. Eu fiz com um ligeiro sotaque português, inclusive. O Hum, diretor me pediu um ligeiro sotaque português, bem ligeiro para não ficar caricato. Todo esse material da Excelsior se perdeu, né? Se perdeu, infelizmente. Não Nossa, tem nada, porque olha as só novelas quantos. eram maravilhosas, né? Minas de Prata nós fizemos também, José de Legião dos Alencar. Esquecidos. Legião dos Esquecidos foi, acho que uma das primeiras. Eu fiz uma pontinha. Eu fiz a primeira pessoa que o Coco se apaixonava e que matava não sei quem, ia para a cadeia. Ele ficava a Aliás, novela inteira procurando essa mulher. aliás, do Francisco Coco é uma doce figura. Eu também entrevistei ele, ele é Nossa, uma graça de maravilhoso, pessoa. maravilhoso, É. maravilhoso. Aí tem vários. Olha, Mais Forte que o Ódio. Mais ah, forte que o ódio foi a última novela da Excelsior. Aí sim. apagaram-se as luzes. E aí você foi para E você Tupi. acredita que eu estava na Tupi quando se apagaram as luzes também? Estava Na, fazendo uma novela de Drácula. Era, é, o era Homem Muito. Não. um homem muito especial. Não, chamava Drácula. Aí Aí ela a foi para Tupi faliu. Bandeirantes. Aí a Bandeirantes comprou e nós fomos para Bandeirantes. E Era aí o Rubens de fizeram. Falco, meu querido Rubens, que Grande fazia o ator, né? Drácula. Grande pessoa. Grande pessoa. Eu fiz uma peça com ele também, antológica, chamada Quebrando Códigos, que era a história do Alan Turing, o cara que inventou o computador, que por causa dele a gente ganhou a guerra dos alemães. Então, mas aí você falou Cristina de Godoy, e qual outro que você apontaria? De atriz que eu fiz? De Olha, personagem que você são fez, que o público. tantas, são Não, tantas. o que eu digo assim, A que Senhora, de José de Alencar, tanto no teatro como na televisão, porque eu fiz na televisão também, a Aurélia, na é, Tupi.
Eu fui na Tupi fazer O Preço de um Homem, que nada mais era que senhora, que eu estava Ah, fazendo no palco. Preço de um Aurélia, Homem. Aurélia. Sim, olha. Então, assim, Cristina de Godoy e Aurélia. É, eu acho. Ah. Aurelinha, que é antológico, Aurélia? né? Não, não. E Preço de Homem não chamava Rosa? Mas era a própria Aurélia no teatro, na Ah, entendi. peça, É que era a Aurélia. Eles adaptaram. adaptaram para a televisão e para os tempos modernos. Tá. Então, ela se chamou Rosa, era uma balconista na Rua Augusta, Ah, com Adriano, lembra do Adriano? Adriano Reis? É, ele que era o galã, ele veio do Rio para fazer a novela. O Adriano Reis eu lembro. Né? Eu faço trabalho memorialista, então eu tenho obrigação de conhecer. Você falou em Exatamente. Avalon de Filho. Eu O Avalone era do não vi o Sul. Avalon de Filho trabalhar, mas estudei sobre o trabalho dele. Então, viu? Eu trabalhei com todo mundo já, acho. Agora, com a gente continuando falando de construção, Alete, o que é mais, eu não sei, instigante, mais desafiador, mais difícil para você? Construir aquela personagem distante de você, completamente distante da tua realidade, aquela pessoa que você não conhece, ou aquela que de tão próxima mexe com as tuas feridas? Ou a intermediária? Qual que é mais difícil, qual que você gosta mais, qual é mais desafiadora? Ah, é a que mexe com as tuas feridas, né? A mais próxima é mais difícil? É a mais difícil, porque você não quer dar, sabe? É difícil você mexer lá dentro, né? Mas, ao A mesmo tempo, mais fácil é aquela que não tem nada a ver com você. jura, por Deus. É, é, com Mas certeza. essa precisa de mais laboratório. Precisa de um estudo maior, mas é mais fácil para você incorporar ela, entendeu? Então, mas essa que mexe com as tuas próprias feridas, ela é difícil, mas ela, ao mesmo tempo, pode ser terapêutica. Pode. Aliás, eu estou lendo um livro maravilhoso da Viola Davis, É. que chama Em Busca de Mim, que ela diz uma coisa que eu acho perfeita. O teatro me curou. A carreira de atriz me curou. E você sabe, a mim também. Mas Eu eu me acho que o teatro é curativo até para público, né? para o público, mas para o ator também. Quem teve uma Sim. vida difícil quando criança, quem teve muitos traumas, muitos bullying, muitas coisas, ele se cura no teatro. É maravilhoso. É um O presente. ofício do ator é rico, é mágico por isso também, né? Por isso também. Ele é curativo. Tanto Tá. que não tem, os terapeutas não usam aquele, É, como chama? Autoanálise em grupo, drama, dramaturgia, eles usam. terapia de drama terapia, um negócio assim, é. Exatamente. Eu E é nunca mais tive, eu nunca profunda, é tive coragem verdade. de fazer isso, não. É, Eu mas tenho deve vontade, ser. mas não tenho coragem de fazer, não. Porque tem que se expor um pouco. É um teatro, o ator se expõe, né? Ele fica ali, Agora diz dá a uma cara coisa. a tapa. Não é todo mundo Sim. que tem essa coragem. Ô, Alete, você já fez, já levou para ficção algum personagem que tenha existido de verdade? Se me lembrar. Eu acho que sim, mas são tantos personagens que agora eu não estou lembrando. Sabe o que eu queria saber? Se é mais difícil, se a responsabilidade é maior quando vai se fazer um personagem que já existiu. É maior, porque está todo mundo ali cobrando, gente que conheceu a própria pessoa. Mesmo, mas quando é um personagem que, por exemplo, Princesa Isabel, É, existiu, mas ninguém conheceu. existiu, ninguém conheceu. A Eu estou responsabilidade falando é diferente. contemporâneo. Eu estou falando contemporâneo, que Mas então, esteja é ali e diferente a você responsabilidade é maior, né? quando é É um pouco maior. contemporâneo. É. Tá, tá, Ou que existiu, né? sim. Quando. Quem que eu fiz? Quem que eu fiz? A Joana d'Arc, No teatro. teatro, no Teatro Record. Quem É, quem me fez me apaixonar também pelo teatro mais foi o Manuel Carlos,
Porque quando o Manuel Carlos chegou na Record, ele trouxe os teleteatros que ele fazia no Rio. Então, aí que eu vi o que era representar mesmo, viu? E você fez novela dele na Globo, né? Fiz uma só. Páginas da Vida. Já Páginas da Vida, mas já bem. Mas eu fiz na Record, ao vivo, com Hum, ele, todos os teleteatros. Todos, é. todos. Até Bonjour Tristesse. Agora, O Anjo de Pedra, me lembrei, que foi meu maior personagem. A é, Miss Alma Winnie Miller. todo esse material está perdido, né? Todo o material está perdido. Você imagina, esse era da Record, ao vivo. Agora, diz uma coisa: o fato de você morar em São Paulo Hum. e o centro da teledramaturgia brasileira nos últimos anos se concentrar no Rio de Janeiro, atrapalhou? Não, eu sempre vivi aqui, né? Quer dizer, eu fui convidada algumas vezes para ir para o Rio, Então, mas se você logo que a morasse lá, Tupi você acha que você faliu. teria mais convites? Eu acho que sim, com certeza. Mas Ah, eu tá. não quis ir para o Rio, sabe? Porque quando a Tupi faliu, a Globo me chamou e meu marido estava muito doente e eu estava fazendo teatro. Aí eu resolvi não ir para o Rio, porque para ir para o Rio eu teria que me afastar da minha família, entendeu? Sim, sim. E aí eu fui ficando. Depois meu marido morreu, eles me chamaram de novo. Aí que eu fiquei com mais medo ainda, porque eu estava com um filho com 8 anos de idade, eu tinha Ah, mãe, filho, tudo aqui para mim cuidar. E eu falei, imagina, aí que teria que morar no Rio, né? tá, E eu acabei não indo. Perdi o bonde da Globo. tá. Mas você fez alguma coisa lá. Agora, Depois de velha já. Aí eu fiz já, quando o Maneco me chamou, foi a primeira vez que eu fiz. Não, eu fiz uma você que, fez uma o, antes chamada, vou te falar uma já, peraí. que é Caro Coroa. Cara ou coroa, Exa- você fez a Leda Vilar. Exatamente, porque ele me chamou, o diretor, que nem está mais lá, que tem essa escola de teatro aqui em São Paulo, Wolf. Wolf Maia me chamou, porque ele achou, foi muito engraçada essa história. Olha como o Rio não sabe nada de São Paulo e São Paulo não sabe nada do Rio. Ele, quando escalou essa novela, ele queria atores só de teatro. Ele não queria atores de televisão. Então, o que E que ele ele não fez? sabia tudo que você tinha feito na Excelsior, na Tupi, na Não sabia Record. que eu tinha feito televisão, não. Eu tinha ganho o prêmio da Petesp porque eu estava fazendo Descalços no Parque, no teatro. Ah, Eu tinha ganho o prêmio de melhor atriz. Aí ele me chamou para fazer. Ele chamou Marilena Ansaldi, ele chamou o Luiz, o Luiz, lá do Teatro do Antunes. Luiz Ele só Serra? chamou. Não, o Luiz, aquele. Ele depois fez uma carreira grande na Globo. Luiz, ai, ele é curitibano. Ah, Curitibano, mas não vou lembrar. Então, ele chamou só atores de teatro. Hum, Quando ele, na primeira cena que eu fiz, que ah, era numa externa, lá no Projac, eu estava correndo atrás do Luiz, que era louco, que fazia meu filho, e ele me deu uma marcação e eu fiz, ele falou, nossa, como você pega fácil. Ele está me dando um trabalho, ele não consegue. Eu falei, como assim eu pego fácil? Eu faço televisão a vida toda. Ele falou, mentira. Eu não olha sabia que só. eu tinha feito televisão. Mas isso eu acho que é uma falha, né? Não tinha Não, comunicação. eu não estou dizendo falha do Wolf, é uma falha, de repente, das emissoras, né? Não conhecer a Não história dos. tinha comunicação entre Rio e São Paulo. Que Tanto que você vê engraçado. que eu não sabia da Fernanda. O mais Sim. engraçado foi quando eu conheci a Fernanda, que eu Mas fui tudo fazer a isso você está muralha. falando antes da televisão. A televisão ainda está dando os primeiros passos, é diferente. Quando o Não, Wolf mas quando eu chamou. fui fazer a muralha, Ah, eu fui estrelar a muralha, né? Fui fazer a Cristina. E a Fernanda fazia a minha sogra. ela fazia a Foi dona. quando eu a conheci, Ela fazia a dona Fernanda Ana. Montenegro. Ela fazia a minha sogra. A dona Ana. Não é dona É, Ana? era. E aí é que eu a conheci. E ela já era Fernanda Montenegro, né?
E o diretor estava muito medroso comigo, porque ele falou: imagina uma pessoa chamada Arlete Montenegro, o que será isso? E eu Hum, que vou dirigir. Como é que é o nome dele? Estou esquecendo o nome de todo mundo. Estou hum. velha, gente. Nossa, ele era tão maravilhoso. E aí, nós compramos ovos de Páscoa, que vendiam nos corredores da Excelsior, e descontava no pagamento. E não, eu comprei um monte de ovos para a família inteira, e não descontaram do meu pagamento. E a camareira da Fernanda foi na minha casa, na freguesia do Ó, levar os filhos da Fernanda para brincar com meu filho. Uhum. E eu comentei com ela que não tinham cobrado os meus ovos. Ela falou: é claro, a Fernanda que pagou. Eu falei: mas como? Foi no olerite dela que descontaram. Eu falei: Ah, como? Ah, porque ela chama Arlete, você não sabia? Eu falei: não, ela chama Arlete Pinheiro Torres. E você chama Arlete Apolinário. aí foi pela Montenegro, Foi aí que eu foi pela descobri Arlete. que ela chamava Arlete, gente. Aí eu quis pagar, ela não aceitou. Ela já era naquele, né? Já ganhava mais do que eu, já era um monstro do teatro Ela internacional. é mais velha também, né? É mais velha, 10 anos. Então, ela não quis. E ela me disse o seguinte: ela é uma pessoa maravilhosa. Quando perguntam se eu sou irmã dela, ela fala que sim. Ela disse que tem uma preguiça de contar toda a história, que era no Rio, que era São Paulo, que mudavam os nomes. Engraçado. Parece o caso das duas irmãs Suzana, da Vieira e a Gonçalves, são irmãs, né? Não, E é. usam. É engraçado. Deixa eu perguntar uma coisa. Por mais sucesso que se faça no teatro, por mais êxito que se tenha no cinema, é a televisão que te dá popularidade. Dinheiro, Dinheiro também, mas né? eu quero falar de popularidade. É verdade. É, É a Em que televisão. momento você se viu popular? E sair do anonimato foi uma coisa que, a princípio, te incomodou? Não, eu gostei. É? E Por quando é que. exemplo, quando eu fiz aquela bêbada, Hum, alcoólatra, uma vez eu estava jantando no Jiu-Jitsu e pedi um uísque. Vieram hum. tirar satisfação comigo na mesa. Que isso? A senhora é alcoólatra, a senhora não pode beber. Como é que está bebendo? Vocês estão loucos. Se confundia muito o personagem com o ator Muito. antigamente, né? E outra coisa também, quando eu fiz a muralha na Cristina, a gente foi fazer um evento em Americana, eu e o galã da novela. Era uma fábrica, lá faz muito tecido, né, em Americana, Você lembra quem tem era o muita galã? tecelagem. Nós fomos fazer um evento, uma feira, Quem era o e o galã? Edgar, Edgar Edgar, Franco? ele era o galã. Hum. E nós fomos, eu e ele, fazer esse evento, ganhar um cachezinho, né? Você sabe que a gente não pôde ficar lá no stand? Quase que quebraram tudo para chegar perto da gente. Tiveram Eu que levar a acredito. gente para uma sala fechada e as pessoas entravam de duas em duas para a gente dar autógrafo. Porque era uma multidão tão grande que veio em cima da gente que, que, que o pessoal da segurança não deu conta. Mas E sempre com muito também no carinho, preço de né? um homem. No preço de um homem, nós fomos fazer um evento em Minas, pela Tupi, hein? Também com o Edgar. Não. O galã do preço de um homem era o Adriano. Ah, o Nil Reis. Nós fomos para fazer um evento da Tupi. Na saída do hotel, da calçada para o carro, arrancaram a minha peruca. Rasgaram a roupa do Aldo César. Era uma multidão querendo chegar na gente. Aí dá medo. Então, mas é um carinho agressivo ou não é nem É porque carinho? eles não é agressivo eu sei lá, uma mistura, dá um medo. Querem E tocar, quando, né? que quando a gente estava na feira, o Edgar quebrou uma garrafa para ficar assim, para eles, de medo. Aí que nos levaram para uma sala pequena, onde entravam de dois em dois. Agora, É muito esquisito, não é? mas hoje mudou um pouco, né? Hoje as pessoas têm um pouco mais Eu acho. noção de ator e personagem.
Agora, Se confundiam muito. Quando eu fiz a Belinha, uma mulher me pegou pelo pescoço para me bater no supermercado. Meu marido ainda era vivo. Aliás, ele não era nem meu marido, ele era meu noivo. Ele que me salvou dela, olha porque que ela ia me coisa. bater feio. Elas Ô, se confundiam mesmo, você com o personagem. e Hoje em você dia já não foi, é tanto assim. e você já foi confundida com outra atriz? Já deu autógrafo em outro nome? É, Não, já foi não, mas de chamada vez em por outro quando me nome? chamam de Arlete Salles. Alex Salles? Eu tenho a sorte de ser confundida com atrizes maravilhosas, né? Sim, sim. Arlete, Fernanda. Eu falei, não, É. gente, eu não sou Arlete Salles, eu sou Fernanda Salles. A pessoa ficou assim. A Nasci Balabanian me disse que uma vez ela deu um autógrafo no aeroporto, confundiram ela com uma cantora argentina. E ela deu autógrafo. Acontece muito, né? Adeus. Vai explicar, né? É, Agora, Alex, acabou o trabalho. Último dia de gravação, último dia de aí é muito filmagem, chato, último dia tristeza. da peça do teatro, acabou. Qual é a sensação? É luto, é vazio, é alívio? Qual é a sensação que bate no ator? Depende da situação, né? Se for um elenco chato, é ótimo, é um alívio. Nunca Hum. é, né? Mas normalmente a gente vira uma família e a gente sente luto mesmo e vazio. Mesmo Principalmente na que. televisão, que a gente fica meses, né? Vivendo junto, às vezes viajando junto, indo gravar. E teatro também, a gente viaja muito com. Aliás, ontem eu vi uma entrevista maravilhosa no Provocações com a Vera Holtz. Hum, Eu viajei muito com ela fazendo Pérola. Pérola, do Mauro Rasi. Mauro Razzi, eu entrei no lugar da Sônia e a gente viajou muito. E a gente fica junto, dia e noite, em hotel, né? Cama e mesa. Depois Sônia acaba a Guedes, peça, né? Sônia Guedes. Era o mesmo personagem. Ah, Você sabe que depois a gente nunca mais se fala, nunca mais se vê. Anos a gente fica sem se ver. sei, eu sei Isso é como que muito é isso. estranho. É muito estranho, dá um estranhamento, não é? Sim, sim, A sim. gente fica íntimo, íntimo, de cama e mesa. E E depois depois, ficar um tempão sem se ver. anos. E quando se Agora, encontra, não é mais a mesma coisa. A intimidade não existe mais. você. Primeira coisa, imagine uma prateleira de personagens seus. Ih, Todos ficam numa mesma estante ou eles ficam em estantes diferentes, pensando que de cima para baixo estão os melhores. Eles ficam em estantes diferentes, né? ficam, ficam. Tem aqueles mais prazerosos, né? Que deu mais certo, que teve um, um conjunto de atores que contracenaram com você maravilhoso, não Essa é? coisa da convivência é muito importante para Não, os. é fundamental. É isso que também no teatro passa para a plateia, sabia? Coxinha que não funciona, a peça não vai bem, né? Não vai bem. É a mesma coisa o galã e a heroína de novela não terem Química. 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 Não vai bem a novela. Ninguém sabe por quê. Agora, Alete, você costuma trazer souvenir de personagem? Ou, Não, de repente, emprestar coisa sua para os personagens? muito difícil. Difícil. Tem gente que faz isso, né? Você não gosta? Não, eu acho que é um sofrimento depois ficar vendo aquilo lá, sei lá. Você me falou aí da substituição da Sônia Eu Guedes. substituí a Sônia Guedes. Quando você substitui no teatro, tem a marcação, tem a direção, mas tem o jeito do ator fazer. Gente, nunca é Você, igual, né? então, é isso que você busca distanciamento ou você busca se espelhar no que a atriz fez? Quando a gente, logo que entra, porque em geral ninguém tem tempo de ensaiar com você a substituição. Ah, Ensaiam duas ou três vezes e já jogam você no palco. Então é mais fácil você se espelhar no que a pessoa fez, porque nem dá tempo hábil. E depois é que você vai
vai construindo o seu, que sempre é diferente. E nenhum ator é igual. Pode ter aquela coisa, sabe? Fica meio diferente, mas no começo você tem que se espelhar, porque não tem como. Agora, você já foi substituída também. Fui na senhora, pela Nise É, Silva. Não sei. por quem? Nise Silva, Ah, dá ciúmes do da, teatro. dá ciúmes da personagem? Dá ciúme, sim. Eu fiquei com ciúme. Mas tudo bem, depois passou. É Bom, só no comecinho que dá. aí, como a gente falou, você fez a primeira Isabel. Fiz. A segunda Isabel, se não me engano, foi Maria Isabel de Lisandra. Foi. Fiz A a terceira terceira. Isabel foi a Luciana Braga. Foi. A quarta Exatamente. Isabel, eu não estou lembrado agora, me perdoe. Não lembro também. Dá Agora, ciúmes mas também? Dá ciúmes também? Do remake, quando... não deu, porque foi muito distante uma da outra, né? É. O meu era ao vivo, o delas era gravado. Então, quer dizer, se hoje fizesse remake de Ambição e alguém fizesse a Belinha, também não ia dar ciúmes? Eu acho que ia, né? Não sei, estou te Ia, não sei, perguntando. acho que ia. É. Belinha. Nossa Senhora, Belinha. Eu era tão jovem, tão boba. Perguntas de resposta Aprendi a rápida. dançar twist para fazer a Belinha. É. Aprendi a dançar a dança da moda. Perguntas de resposta rápida. Hum, O que você prefere? O protagonismo, quando eu falo em protagonismo, eu também falo em remuneração, ok? O vai. protagonismo num projeto meia boca ou um personagem secundário num projeto muito bom? O projeto, o secundário. Um papel secundário num projeto bom. Quantas vezes você já morreu? Ah, não sei, perdi as contas. Muitas vezes? Muitas vezes. Morreu de Até que não várias. foi muito, pelo que a gente vê aí. Até que não foi muito, não. Mas 5 ou 6, acho. E morrer na ficção faz pensar na finitude? Não muito para mim, porque eu sou espírita e não acredito em morte. Ah, tá. Então você me É só respondeu uma a próxima, passagem para outro lugar. próxima, próxima pergunta. Bom, comédia. Você gosta Uma da comédia? delícia, uma delícia. E vou te dizer, eu tenho um tempo de comédia fantástico, que eu nem sabia que tinha. Tá. E várias coisas sobre a comédia. É, fazer escada é difícil? É difícil, mas gostoso. É. E por que você acha, Alete, que a comédia, via de regra, é vista pela crítica como gênero menor? E é, não é? Eles veem assim, mas é a mais difícil de fazer, hein? Quando Pois não é é. bem feita, não dá certo. Todo ator fala que é mais difícil fazer porque ela é precisa. Você falou em tempo de comédia aí, comédia É o tem que ter tempo, tempo. é o time, famoso time. E mesmo Aliás, tem assim, uma comédia passando aí maravilhosa que está repetindo Visão Voador. eu fui ver Agora, agora, com a Rosi, com o é Magrini. maravilhosa, não é? É, muito boa, muito boa. E diz uma coisa, por que você acha que a comédia é vista como gênero menor? Não faço ideia por que o povo acha isso. Eu não sei, eu acho que eles acham que o drama é mais difícil de fazer, é mais bonito, sei lá. Eu não sei por que o povo Como, acha isso. Mas mas é acho. fato, mas é fato. Talvez porque seja popular, né? E tudo que é popular tem áreas de, sei lá. Bobagem. Também acho, uma grande bobagem. Eu não gosto muito de comédia besterol. É, que foi Aí uma tendência que veio, teve uma ficou. época, aí eu também não gosto muito. Eu gosto de comédia tipo vaudeville, né? Como Divisão Voador. Aliás, eu fiz. Essa que eu ganhei o prêmio de melhor atriz era maravilhosa. Era Descalços no Parque. Era do Simon, né? A carpintaria americana é fantástica. É. Espero que a gente ainda possa fazer aquela minha comédia, né? Eu espero, que eu adoro. Bom, vamos lá. É, a mulher Arlete tem alguma restrição para atriz?
Estou falando sempre, claro, de trabalho sério, algo que você nunca teria, nunca faria, e algo que você não faz hoje que antigamente você faria. Existe alguma coisa? Antigamente eu tinha pudores de fazer aqueles porno chanchado, mas eu cheguei a fazer 4 ou 5, precisando de dinheiro. Agora, eu não gosto muito não, sabe? Eu sou Você muito fez muito, tímida. você fez muito cinema na época do cinema da pornochanchada, não fez? Eu fiz uns 4 ou 5. Se Teve um que sentia virou bom. cult, hein? Que é o Palácio de Vênus. Eram filmes mal acabados, né? Pouco Não, orçamento. era muito bem feito o filme, feito pela Não, Boca, né? esse aí. É, Mas a esse maioria, na época, no auge, eram filmes baratos. era. Né? Mas eu não, eu acho que eu tive sorte de fazer uns bons. É, Mas eu não tirava a roupa nem fazia cenas de sexo, tá, porque eu tinha muitos pudor, eu não fazia isso. tá. Todo filme que eu fiz, que eles sabiam que eu não fazia, então eu fazia ou a mãe da puta, ou a tia, ou a, Ô, ou irmã, a irmã, não, aquela que leva, que tira dinheiro delas, como chama? a cafetina? Cafetina. Hum. Agora, cena de beijo você fez. Sim, claro. Tá, Mas tá, essas mais avançadas eu nunca tive coragem. tá. E Nunca tive hoje coragem. você tem alguma restrição? Não, hoje não. Tá. A idade vai amadurecendo umas coisas, né, gente? Não tenho, não. Duas Acho que coisas, não né? teria. Hã? Hã? Você gosta de se ver? Não, Não jamais gosta? gostei. A primeira vez que a gente se viu foi uma hecatombe, um desastre. A gente se trabalhava e achava que era uma coisa e se era outra. E Ainda. até hoje, quando eu estou gravando uma novela, tem diretor que fala assim: vem aqui, vem ver como é que ficou. Eu não vou, porque se eu for, eu não gosto nunca. Nem quando a Aí novela eu, está no ar, você não acompanha? depois de um tempo, eu vejo. Aí Hum. acho que aquele tempo de distanciamento me faz até gostar de algumas coisas. Mas Então, na hora eu não gosto, e aí eu vou estragar o resto do dia as gravações que tiver que fazer. Por isso que eu agora nem você, vejo. agora você consegue perceber evolução no teu trabalho. É lógico. E ainda assim prefere não se ver na hora. Prefiro não me ver na hora. Prefiro dar um distanciamento. Que às vezes até não era tão ruim como eu pensava, Agora, entendeu? decorar, você tem alguma técnica? Decora fácil? Eu decoro muito fácil. A minha técnica é escrever o texto. Eu escrevo todas as minhas falas e as deixas. Escrevo 3 vezes. Na terceira vez já sei. Olha que interessante. É. E respeita Cena por texto? cena. E respeita texto ou gosta de colocar caco? Respeito o texto. Não gosto de colocar cá. Não Os gosta? diretores também não gostam. Porque, às vezes, aquela palavra demanda uma virada de lente de câmera. Você não pode fazer isso com eles. E no teatro? No teatro também. É ruim para o teu colega. Mas, às vezes, dá certo. Tem vezes que tem umas coisas que dá certo e outras não, né? Mas, por exemplo, tem ator que é muito caqueiro, né? Eu não gosto. Mas já trabalhou. Já Mas trabalhei com gente se a chata. pessoa viaja e dá a deixa certa, tudo bem, né? Tudo bem. Se deu a É. deixa, tudo bem. Porque às vezes Mesmo assim, você fica com cara de idiota do lado ali quando viaja muito, né? Ah, a edição no audiovisual é uma coisa muito importante. A gente sabe disso. Fundamental. Mas acontece muito de repente, o ator fazer uma cena maravilhosa e quando ela vai para o ar, ou ela é inteiramente cortada ou ela é retalhada. É verdade. Qual é a sensação? Frustração, né? Você É esperava ver uma frustrante coisa. mesmo, né? É frustrante. É frustrante. E quando a gente faz uma cena que a gente acha que fez muito bem e pedem para fazer de novo por algum problema técnico, você nunca mais faz igual. Fica Nunca muito mais, chato. né? É. Porque perde a espontaneidade. Olha, Né? isso é uma coisa interessante. Que acontece muito, né? Acontece. Em geral,
só voltam as cenas por problemas técnicos. É muito difícil voltar por ator. E, por exemplo, acontece também, de repente, você faz a tua cena, você está contracenando, você faz a tua cena, fica perfeito, o ator erra. Aí dá para fazer só dele, né? Dá, hoje em dia dá, a tecnologia está muito avançada, mas não fica bom, né? É, É difícil o ator manter a mesma emoção, a mesma continuidade. tá. Por falar em emoção, já que você falou em emoção, para você, qual que é a emoção? Bom, você faz tecnicamente, mas você disse que é uma atriz intuitiva. Eu imagino que você se emocione em cena e que seja importante a emoção da cena. Muito, muito. Qual que é para você a emoção mais genuína, Arlete? É aquela, ao ler o texto, que te impacta, fazer o texto, fazer a cena, na hora de executar, ou depois é ela pronta, funcionando? Na hora de fazer, É a emoção mais genuína. mais genuína. Porque aí é que vai estar o borogodó. Tá. Depois fica, né? O que ficar, ficou. Agora você está no teatro e tem sempre, seja no drama, na tragédia, na comédia, tem sempre a expectativa da reação para aquela cena, Da plateia. da plateia. É, Quando a reação acontece, é uma delícia, não é? maravilhoso. Agora, E quando não acontece? não, e quando acontece uma reação inesperada, que não é uma reação buscada, é mais gostoso, É estranho, é esquisitíssimo. A gente fica meio mesmo quando, perdido. mesmo quando seja uma reação boa. Mesmo quando sendo boa. É estranho, a gente fica meio perdido. É, Por isso que quando a gente faz comédia, a gente é bom testar antes aonde vão rir, aonde não vão rir, é, aonde vai funcionar, aonde não vai funcionar. Tudo isso a gente faz nos ensaios com alguns amigos, né? engraçado. Aliás, era uma delícia trabalhar no SESI por causa disso. O SESI, antes da estreia, sempre fazia 15 dias com plateia normal, antes da estreia. Ah, para Então, a gente testar. já sabia, para testar, a gente já sabia onde vão reagir, onde vão rir, onde vão fazer ó, onde vão fazer ah, sabe? É engraçado, porque como autor eu tive experiências de reação não esperadas e elas foram sempre maravilhosas, porque É são mesmo? sempre. Sim, sim. É, Uma vez, por exemplo, eu estava fazendo uma peça com a Eva Todo, em que eu era essa gente incrível, do Simon, no teatro é, aqui no Hilton. E eu falava, tive uma catarse, e falava, eu era uma. Sempre fui a mais bonita da escola, eu sempre fui Miss isso, Miss aquele outro. Um professor se suicidou por minha causa, um menino lá tentou se matar, e agora o fulano me pediu o divórcio. O marido dela tinha pedido o divórcio. Ela não se conformava. Aí ela tirava a peruca, tirava o cílio, que ela era toda montada. é, E aí, nenhuma mulher foi tão homenageada como eu falava. Sabe o que eu falei? é. Nenhuma colher foi tão homenageada como eu. Aí eu notei que a Eva virou, todo mundo virou, e eles estavam rindo e eu não sabia. Eu não percebi que eu tinha falado isso. É. Mas a plateia não percebeu. Que eu falei com tanta Naturalidade? naturalidade. E eles não conseguiam continuar a cena. Você acredita isso, que eu fiz isso? Acredito. E aí você, e com essa história que você me contou, me ocorreu te perguntar outra coisa. E branco em cena? Ah, é horrível, né? Você não sabe nem o teu nome. Já me deu uma vez. Não Mas é isso sabe que eu nem o falo. teu nome. A plateia sempre é muito generosa, né? A plateia não percebe. Eu estava fazendo As Bruxas, da Marli Marley, eu substituí a Alique Pérez. Eu Hum, substituí em 3 dias. E eu entrava, começava a peça comigo, descendo uma escadaria com uma taça na mão, rindo e falando com as outras atrizes. E aí a gente brindava. No que eu brindei, eu estava tão nervosa que eu quebrei a taça.
e ela caiu no chão, aquele monte de caquinho, e eu abaixei para pegar os cacos e pensei, ai, agora vai parar a peça, porque eu vou deitar aqui no chão nesses cacos, meu Deus do céu. Você sabe que a Marli chegou para mim e disse, pegue outra taça, querida, e me deu na mão, e a cena continuou. E quando terminou, a Roberta estava na plateia, Roberta Miranda, que era muito amiga da Marli, e foi nos cumprimentar no camarim e disse assim para mim, que maravilha, Arlete, como você consegue quebrar aquela taça todas as noites naquela hora? Pois é, pois é. E daí? Eu vi, Durma-se com um barulho desses. eu vi uma peça uma vez com o Fulvio Stefanini, e aí houve um. Alguma coisa. Eu acho que ele engasgou, e eu achei que não era marcação. Um amigo que foi que ia ir ver comigo falou: não, aquilo é marcação, acontece todo. Eu fui ver de novo, e Não aí eu tinha era. razão, não era marcação. Não era. Eu tinha engasgado O mesmo. público é engambelado sempre. E a gente se Mas, morre de medo, não sei por quê. então, eu não sei nem se é engambelado, eu acho que o público é generoso. Eu acho, você tem razão, você é mais Eu fiz bondoso uma que eu. peça com a Angelina Muniz, querida Angelina Muniz, fez uma peça minha, e teve um dia que ela teve um branco, ela conta que talvez tenha sido o maior branco da carreira dela. A ponto dela ter que parar e começar a peça toda de novo. Quando ela resolveu parar, o público aplaudiu, O público é porque generoso. o público é generoso, Percebeu né? a dificuldade, né? Percebeu, Percebeu a percebeu. dificuldade. Nossa, E, tem e, coisas que você fica sem bobo. Eu fiz uma peça, Allan Kardec, e- a história do Allan Kardec era. E tinha uma hora, eu fazia uma senhora francesa, fazia 4 personagens, que recebia aquelas mesas girantes com os médiums, e discutia com Kardec nessa hora, o ator, que é do Rio de Janeiro. Ele falava, isso aqui como é que se diz? Não é verdadeiro, tudo isso que vocês fazem é uma farsa. O Kardec discutia com ela. E ela dizia para ele, pior é o senhor que trabalha naquela casa de shows onde os telespectadores são enganados todas as noites. A peça se passava em 1900, não existia televisão na época. espectador. A plateia não percebeu. Mas um amigo meu que estava na luz fez, ih, telespectadores! Aí todo mundo percebeu. Eu falei isso. Era para falar espectadores. Porque o Kardec teve uma época que ele trabalhou, mas ele não trabalhava no show, ele trabalhava como contador daquela empresa. Então, esse personagem provavelmente foi um que existiu. Existiu. E, Essa senhora existiu, essa senhora francesa. então, tá vendo? A gente lembrou de outro agora. É, ela existiu. Essa peça era maravilhosa. Nossa, que peça linda a vida dele. Eu fazia 4 personagens. Eu fazia uma médium, logo no começo, no batizado. A peça começava no cemitério, onde ele está enterrado. E estavam contando a história dele. E ele foi batizado numa igreja lá em Paris, que o padre entrava correndo com uma pessoa atrás, dizendo: me escuta, padre, me escuta, me acorde, eles estão atrás de mim. E ele dizia: sai, sua louca, sai, sua louca. E era a médium que estava vendo espíritos e que ele chamava ela de louca. Uhum. Tanto que ela voltava no final da peça com o mesmo padre e falava para ele: lembra quando o senhor me chamava de louca? Agora eu sei que eu não sou louca, eu sou médium. Essa Kardec peça, nomeou. essa peça te aproximou do espiritismo ou você já era espírita? Ou você sempre foi Não, já espírita? era. O senhor já era espírita. Sim. Mas você sempre foi espírita? Ou isso Não, começou um momento? não, isso começou na minha adolescência. Eu já quando meu Tá. marido era vivo, a gente foi muito atrás, porque ele foi muito doente. A gente foi muito atrás disso, e aí eu me interessei e passei a frequentar, e até hoje eu frequento quando posso, né? Eu sou espírita, cheguei a essa conclusão. Todos nós fomos criados no catolicismo, né? Sim, sim. É a religião dominante no país. É, Uma carreira tão longa, Arlete, você já deve ter vivido fracassos e sucessos.
deve ter aprendido com os dois. Aí eu te pergunto, na tua opinião, o bom do fracasso, se é que existe alguma coisa boa no fracasso, e o ruim do sucesso, se é que você pode apontar alguma coisa ruim no sucesso. O ruim é a pessoa se achar, né? É. Ah, a rainha da cocada preta. Isso é o ruim do sucesso. E o ruim do O fracasso, o bom do bom, fracasso. É. é que você aprende, é uma experiência que você tem para não fazer mais daquele jeito, certo? Só isso. Como E na apre... vida. O é. Espiritismo diz isso também. As experiências existem, as coisas acontecem para você experienciar. Experienciar. Então, para não fazer o que é ruim, fazer o que é bom. A gente está chegando na parte final, mas eu tenho algumas Falei muita perguntas. besteira. Não, imagina. Eu sempre falo que eu aprendo muito em cada entrevista, embora ela seja ela é muito parecida a entrevista, mas todas são muito diferentes, porque cada pessoa é única, né? É verdade. Eu queria te Isso é perguntar assim, inegável. eu queria te perguntar assim, algumas coisas. Você já deve ter visto como público bons textos feitos por Mal atores feitos. não tão bons, e o Já sim. contrário, atores muito bons falando textos ruins. O que é mais difícil de engolir? Olha, é uma parada dura, viu, É, Américo? eu É uma parada imagino. dura, porque Por isso que eu pergunto. você não sabe entrar em empate, acho, esses dois. Porque imagina um ator bom fazendo um texto ruim. É uma Então, tragédia. o, E o bom e o ruim fazendo um texto bom, ele estraga o texto. então É, é isso. Eu queria facilitar a tua resposta. O bom texto é bom sempre ou o ator consegue estragar? não consegue estragar. E Opa! o mau texto, o bom ator não consegue salvar? Olha, é muito difícil, viu? É, É muito difícil. tá, Pode até acontecer, uma Fernanda, uma tá. Dulce. É muito difícil, eu É, acho. bom, durante muitos anos, a TV Globo foi hegemônica na produção de telenovela. Hoje já não é tanto, e eu acho que hegemonia é ruim até para quem é hegemônico. Como é que você vê o futuro da teledramaturgia? Você acha que a novela como ela é hoje, ela vai acabar? Ela, Eu acho que ela já só mudou vai ter muito, minissérie. né? Série e Eu acho, minissérie, né? é, eu acho. Você A gosta novela de tá. telenovela, você gosta de série? Eu gosto das duas. Eu vejo novelas velhas pelo canal Viva, adoro ver novela velha. Ah, Estava vendo O Caminho das Índias, que novela brilhante, que maravilhosa que foi, não? Eu não tinha sim. visto na época. Agora, essas novelas, não sei, atualmente, estão muito complicadas de ver. Primeiro, porque tem muita violência, muita maldade, que não... antigamente as coisas aconteciam por acontecer. Hoje em dia tem uma violência descabida, uma, sei lá, ou eu estou ficando velha também, né? Então, eu também acho, porque eu vejo outra coisa, eu vejo que a gente passa por um momento de grande intolerância. Intolerância total, total. Independente de lado, sabe? Independente de ideologia, tanto um lado quanto o outro estão muito intolerantes. Eu acho que isso Isso é prejudica a péssimo, convivência. isso Prejudica é a convivência. péssimo. Prejudica mesmo. E as novelas estão, assim, muito... Ai, não sei, é muita maldade, sabe? Eu E, acho... Não é que eu seja... e muito sexo também, bobagem. Não é que eu seja puritana, mas eu acho demais. Tudo está uhum. demais. Você tem alguma coisa contra o palavrão na TV? Não, mas... Inclusive, agora a gente está falando muito palavrão, sabia? Sim. Nas dublagens. Antigamente, Ah, eles eram vedados. Agora está com a negócio de tantas produções, tantas séries, agora se fala palavrão. Eu dublei uma vez um filme que era... Eu dublei a Glenn Close, era Fio da Suspeita, que ela era muito advogada. bom o filme. Eu dublei. E ela tinha uma hora que ela falava assim, Jeff Bridges. ela disse puta.
Ele disse puta, vocês ouviram? Puta, ele falou puta. Porque o assassino, cada pessoa que ele matava, ele escrevia puta no espelho. E o filme foi devolvido porque eu falei as palavras putas. Teve que fazer de novo falando vagabunda. E vagabunda não cabe na labial. São mais sílabas. Ficou horrível, porque eu falei, vagabunda. Eu disse vagabunda. É, então, eu acho. Agora não. Agora estão liberando tudo. Você fala tudo. Eu E não nos sou filmes contra, americanos e nos seriados tem muito palavrão. eu não sou contra o palavrão, eu só acho que O se fala exagero. exagero, mas é por que eu acho isso? Porque o vocabulário de quem da moçada empobreceu. Muito. A moçada Muito. que vê, que consome esse produto, fala muito palavrão. Então a televisão, o cinema teve que dar uma liberada Abrir os nisso, braços. porque é uma visão minha, pode ser que eu esteja errado. Bom, vamos lá. Eu queria fazer 4 perguntas finais para você, tá? O mundo mudou muito e a imprensa mudou também. Hoje essas redes sociais acabam abrindo espaço para todo mundo. A tua relação com a imprensa, como é que foi? Sempre. Sempre foi bem, foi boa. Nunca foram invasivos? Não, nunca foram. Graças a Deus, não. Mas é também saber se. É uma questão de postura também, não Mas é? a gente também se posiciona, né? Tá, Não é sim. que a gente se coloca, Se blinda um se pouco, né? blinda, lógico. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, como cidadã e como mãe de família e como atriz. E também essas ideologias políticas também não me meto, porque não adianta. É tudo bom, sabe? Cada um é cada um sabe. Exatamente, eu acho que isso que falta hoje. Todo mundo briga por respeito, Bobagem. mas precisa aprender a respeitar também. Ele não respeita. Fala muito em Pronto. respeito, todo mundo fala em respeito, mas não respeita o outro. Democracia não é a liberdade de falar, é a capacidade de ouvir. Com certeza. Eu penso Ninguém assim. mais ouve. Todo mundo quer falar agora. Todo mundo quer falar. Mas ouvir, não. E para o ator, ouvir é fundamental, né? Fundamental, senão ele não pode reagir quando ele está em cena. Ele ouve o outro. Quais teus projetos futuros, Arlete? Representar até morrer. Mas tem alguma coisa próxima? Não, acho que eu estou em 4 ou 5 produções aí que estão encalhadas, porque o pandemônio aí acabou com tudo, né? Eu estava ensaiando uma peça no começo também acho que parou. Agora eu estou em 4 ou 5 projetos, A última vez que eu todos te de vi em teatro. cena foi a peça Da do. Mama, Não, acho que foi Brasil de Cuecas, Brasil de Cuecas, foi a última peça que eu fiz. do Aziz, Você né? viu? Você Vi, foi estava ver lá naquele. tava na estreia. E era interessante a peça, né? Mas o teatro Interessante. era tão fora que o povo não ia lá. Foi um teatro de uma empresa de médica, né? Dentistas. É É, um sindicato de dentistas que tem em sindicato de Santana. dentistas, é isso Tem mesmo. mais de 1.000 lugares. Aí nós paramos porque iam 100, 150 pessoas. Parecia que estava vazio. As pessoas adoravam a peça. Jorge Do morreu, Aziz. né? Mas não deu para continuar, Jorge porque era morreu, uma... né? Quem? Jorge, o Cerrone? Morreu o Cerruti, meu Cerruti, amigão Cerruti. também. Foi a última peça dele também, de Cerruti, né? Foi a última peça dele, fazendo meu É, pai. é. Gente, que saudade que me deu dele agora. Bom, Eu vamos passava lá. Natal na casa dele. Boa Morava gente, aqui Cerruti. perto, Eu, né? eu, eu Nossa, errei o nome dele, é Jorge grande Cerruti. diretor de dublagem, dublador. Bom, vamos lá, Arlete. São 69 anos de carreira. Tempo, hein? 59 anos? 69 anos. Meia nossa, são 69 anos de carreira. Quase 70. Quase Eu 70. estou com 84. Eu Sei lá, comecei com 14 anos. sem contar dublagem. Talvez Tudo umas. junto, misturado. Então, mas sem contar as dublagens,
Eu acho que você tem mais de 200 vidas interpretadas. Ah, já. Oh, A eu pergunta tenho. é, penúltima pergunta, o que que essas 200 vidas somadas acrescentaram à tua vida pessoal? Você seria uma pessoa diferente, não tivesse a curiosidade de ir lá para aquele concurso de rádio, tivesse transformado em outra coisa que não atriz, embora a gente saiba que você seria atriz de qualquer jeito, como você mesmo disse, mas se você tivesse uma outra trajetória, é, o que que essas 200 vidas acrescentaram à tua vida? Conhecimento, experiência. Elas acrescentaram à minha vida um conhecimento enorme que eu não tive com os estudos. Você sabe que eu só fiz o primário, né? Sim, sim, eu estudei a tua Elas carreira, acrescentaram conhecimento, experiências, tudo de bom. mas sempre gostou muito da leitura, né? Não, sempre, desde criança, desde pequenininha, até bula de remédio eu lia. A, a leitura faz a gente viajar, né? Aliás, o meu filho, ele é doutor, professor doutor, fez doutorado, fez mestrado. É. Um dia ele veio aqui em casa me trazer a tese dele do mestrado, porque eu não tinha ido, porque eu estava viajando com Pérola. Eu não Hum. fui assistir lá na USP o dia que ele fez a tese. Aí ele veio aqui e falou: mãe, olha aqui, eu trouxe para você guardar de lembrança. Nem lê, porque você não vai entender. Ainda foi essa simpatia comigo. Eu falei, eu falei, tá bom, obrigado. Eu deixei em cima do sofá uns dias. Mas um dia eu peguei, peguei para guardar, né? Estava lá escrito: agradeço a minha mãe ter ativado em mim o gosto pela leitura, ter despertado em mim o gosto pela leitura. Aí Olha, despertou o interesse em ler. eu nunca disse para esse menino: leia alguma coisa. Ele, de me ver ler, ele lia. E Não aí é? você Aí eu leu, me pus a chorar. mas leu a tese? Não li. Até É, hoje não li. devia ter lido para mostrar para ele que entendeu. É, porque era uma tese de psicologia, né? Ele é psicólogo. Ah, tá. Tenho uma filha psicóloga também. Bom, e a última pergunta é, e eu quero que você me responda, né, com os olhos da generosidade, não com os olhos da severidade que você vê quando você acaba de gravar uma cena. Quem Hum. é Arlete Montenegro? Quem é Arlete Apolinário? A Arlete Montenegro é uma atriz vaidosa, que gosta de aparecer e principalmente de representar. É a vida dela. É o ar que ela respira. A Apolinário é tímida, é meio boba, assim. Tem assim, dificuldades de se expor. Mas a Montenegro se expõe por ela. Tem coragem para isso. Eu acho, por exemplo, que a Arlete Montenegro, eu vejo pelas oportunidades que tive de estar junto nos eventos, que é uma pessoa muito respeitada pela carreira, pela, Verdade. pelo caráter, e isso não tem preço. Não Eu tem. quero te Eu não parabenizar posso, também por isso. eu não posso reclamar, sabe, Américo? Porque as pessoas me tratam muito bem. Eu sou muito bem acolhida em todos os lugares. E sou feliz, né? Mas Agradeço a Deus todos os dias. Amor e luz para todos. ninguém é bem acolhido se não fez por merecer, né, Arlete? Dizem, né? Quero te agradecer muito. Espero que você tenha gostado. Eu sempre Eu aprendo adorei. muito. E quanto maior a carreira do ator, mais a gente aprende. Mais, mais e mais. Numa Estamos aqui para conversa, isso. Não sei se você sabe que nós estamos no mundo para isso. Para aprender, para crescer, não é? para acrescentar também, né? É, para crescer. Quando eu digo crescer, é acrescentar para a gente e para os outros. É isso que a gente está aqui. Muito, muito obrigado. Obrigada a Um eu. Deus grande te beijo. abençoe muito, 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 viu? Eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer aquela peça. Deus ajude, né? É, papai. Eu chamo ele de pai. Papai, Não, estamos aqui, hein? é porque eu brinquei por causa de Deus, mulher. É, exatamente. Mas é papai. Ele é homem e mulher. Exatamente. É, ele é tudo, né? Ele é tudo.
Um Um beijo, querido, um beijo. beijo grande. Espero vê-lo em breve.